Eu sou a velocidade. É isso mesmo. Hoje vamos estar trazendo um resumaço do primeiro filme dos carros, do Relâmpago McQueen. Cara, é muito show esse filme. Então vamos lá, vamos logo iniciar. Já se inicia ele falando que ele é a velocidade, porque ele já está participando do campeonato da Copa Pistão, para poder estar sendo campeão como estreante. E assim, o Relâmpago McQueen, logo no início, que ele vai começar ali, ele já é chamado, Mate já chama ele e diz: tá pronto, campeão? Ele diz: tá pronto, Relâmpago? Estou. Aí ele vai, daí ele vai, que tchau, e já começa a corrida, galera. Já começa dessa forma, correndo, vum, vum, zum, e aí quando começa essa corrida, pra finalizar, ele já ultrapassa vários carros, até chegar no Dick, que é o número 86, o carro verde, que é um dos rivais, um dos 3 melhores. E quando ele chega até ele ali, fica meio difícil de passar de primeira, mas ele já consegue ali a ultrapassagem. Mas depois que ele vai passando, o Dick fica estressado, o Dick bate na lateral dele e ele vira pro lado e sai da pista. Saindo da pista, ele acaba ficando em último colocado. E depois daí, ele volta pra corrida e luta pra chegar em primeiro novamente. Ele, na hora que vai voltar, o Dick já pensa: hoje não, McQueen. Bate no primeiro carro que vê, o primeiro carro bate nos outros e cria aquela confusão toda que acontece. Daí vira todos os carros e o McQueen tem que passar como se fosse um desafio mesmo. E ele passa, ele consegue, porque diz o narrador do que tá narrando a Copa Pistão, afirma que não existe nenhum estreante que consiga passar daquilo ali. Mas pela primeira vez o estreante, o Relâmpago McQueen, ele consegue passar, sim, ele passa. E, inclusive ele dá um pulo em cima de um carro, é uma loucura. Mas aí ele já chega lá na frente, já passa de todo mundo e chega novamente em terceiro colocado. Só que aí quando ele passa para o primeiro, acontece algo. O Relâmpago McQueen no início, pra muitos, quem assistiu vai entender que o Relâmpago McQueen, ele é egoísta. Então, pra ele, só ele e só para ele. Então, o que acontece é que ele continua sem ir para os boxes. E todos os carros já foram para os boxes, inclusive foram novamente para o box. Mas ele foi para o box e disse: eu quero só gasolina. E o cara falou, o amigo dele: não, cara, você não precisa só da gasolina, você tem que colocar mais, tem que trocar os pneus. Aí ele: não, só gasolina. Ele: não, você tem que trocar os pneus. Não, só gasolina. Aí ele vai, foge. E daí ele: troca, esse cara é um idiota, tem que trocar gasolina também, tem que trocar os pneus. Aí ele vai-se embora, volta pra corrida, fica em primeiro. Quando chega na última volta, galera, pra ele ser campeão, o pneu estoura. O primeiro pneu do lado direito estoura. Daí estoura novamente o segundo pneu. Daí ele fica só com 2 pneus que são da parte da frente. E os 2 pneus de trás estão estourados. E ele tá bem pertinho de ser campeão, galera. Só que ele perdeu velocidade por causa disso. Daí a equipe do azul e a equipe do verde avisam: corre que o Relâmpago McQueen estourou os pneus. Eles saem correndo, aceleram o máximo que podem, que não vai chegar. O Relâmpago McQueen já dá uma cagada muito grande. Galera, ele estira a língua e consegue chegar ainda. Só que os 3 ficam em empate. E isso é o que dá uma conclusão maior. E dá uma maior continuidade ao decorrer do filme. Porque aí quando dá o empate na Copa Pistão, pela primeira vez foi um empate. Eles conseguem ver isso pela câmera. E aí eles vão marcar um novo Copa Pistão só entre os 3 para decidir por uma vez por todas quem é o melhor dos 3. Disso aí, o Relâmpago McQueen já pensa: cara, eu tenho que ganhar porque eu quero muito a Dinoco. Ele é muito egoísta, ele só pensa em dinheiro, de fama e tudo mais. Muito egoísta. Daí, ele começa a se achar e tal. E logo no início, quando ele tá dando uma reportagem, ele tá fazendo aquele que tchau, que é um raio dele que dá uma luzinha. O cara que tá ajeitando o carro dele, que tá ajudando da equipe dele, ele já fica estressado de: cara, você tá no meio, sai daí. Aí ele: cara, eu tô trocando os pneus, não sei o que. Aí os caras vai e falam: Relâmpago McQueen, é verdade que você trabalha sozinho? Aí ele: é verdade, eu não preciso de uma equipe e tal, não sei o que. Ele: ah, tá bom. Aí eu sei que os caras ficam estressados e vão embora, desistem dele. Ele fica sozinho junto com o Matt, que é o caminhão. Daí eles entram numa nova jornada pra ir até a próxima cidade, para se preparar. Então ele quer o mais rápido possível chegar nessa outra cidade, o mais rápido possível, de verdade. Ele faz com que Matt perca o sono, porque Matt fala: cara, as outras carretas estão descansando,
deixa eu descansar também. E ele, não, você não vai descansar, você vai. Porque a gente precisa chegar logo lá, Matt. Eu preciso estar lá antes do Dick pra treinar. Só que, o que acontece? E aí galera, o Relâmpago McQueen, assim que ele fala isso pra Matt dar continuidade na trajetória até a Califórnia para poder participar do última corrida para definir entre os três, entre o Dick, o Rei, o Relâmpago, quem vai ser o campeão da Copa Pistão. Ele disse pra o Matt, não, Matt, você não vai descansar, Matt, o trato foi esse, pra você ir. Beleza, ele vai. Só que nesse trajetório, a gente sabe que o cansaço bate. O cansaço bateu nele e chegou um momento que ele já tava muito cansado. Mas Relâmpago McQueen disse, não, Matt, não precisa descansar, eu fico acordado com você a noite toda, até a gente chegar lá, porque já tava bem pertinho já. Só que aí, o Matt, ele tava com muito sono de verdade. E aí, cara, tava querendo dormir, já tava apagando, tava sonolento. E chegou uns carros de Ferrari, tava chegando próximo, e eles viram o Matt quase dormindo. E aí, um dos caras, que é um carro DJ, ele entrou na frente, e aí começou a tocar uma música leve, né? Que o cara falou, DJ, bota o som aí pro cara. Aí ele colocou o som, o Matt começou a apagar, a dormir, e dormiu mesmo, andando em velocidade. Daí, quando ele tava nessa velocidade andando, o Matt apagou, dormindo. E aí eles começaram a empurrar o Matt pro lado e pro outro. Daí o Matt entrou num cantinho que é estreito, junto com buraquinhos, que acabou pulando um bichinho lá dentro onde tava o Relâmpago McQueen e caindo em cima do botão onde desce a rampa do caminhão, que é atrás. Aquela carroceria toda. Diminuiu. Daí o Relâmpago McQueen ficou bem na ponta. Daí um dos carros que tava junto com esse DJ, ele ia espirrar e o espirro dele é muito forte. Quando ele espirrou, pá! O Matt acordou. Quando o Matt acordou, o Matt balançou todo, acabou que o Relâmpago McQueen saiu de dentro da carroceria. E acabou que acontece aí o perdido de Relâmpago McQueen. Porque daí Relâmpago McQueen fica perdido, desesperado, quase atropelado por vários caminhões. Mas aí ele corre em velocidade pra encontrar o Matt, só que ele não acha e acaba se confundindo com o Matt num caminhão que tava lá do outro lado. Ele enrola pra aquele lado ali, ele vai direto, passa por um trem em alta velocidade, mas quando chega lá, ele vê que não era o Matt. Daí, ele lembra a interestadual e sai em alta velocidade, galera, em alta velocidade mesmo. Só que como a gente sabe, como ele fala, carros de corrida não tem farol, porque de acordo com o Relâmpago McQueen, as corridas são sempre iluminadas, as pistas de corrida, então eles não precisam de farol. Então ele sai em alta velocidade, tanto que ele passou em alta velocidade em cima da polícia, que é onde a cidadezinha, que eu esqueci agora o nome, mas é essa aí que vai estar passando pra vocês, Radiator Springs. Ele passa direto e o policial já vê ele e... eita, que tá um louco aqui. Sai em alta velocidade atrás dele. Daí fica aquela perseguição. Aí ele lembra, polícia, será que ele pode me ajudar? Quando vê, o cara começa a tirar, tirar em relâmpago. Oxe, por que ele tá atirando em mim? Por que ele tá atirando em mim? Ele não parou pra mim pra pensar que ele tava em alta velocidade numa corrida, numa via, numa BR. E daí ele foi de embora. Nessa corrida, nessa carreira que ele deu, né? Essa velocidade em alta velocidade, ele acabou entrando lá na cidade e começou, como ele não tava vendo nada, começou a pegar várias coisas ali, se enroscou com várias arames, se enroscou com os pneus, bateu lá em várias coisas, arrancou uma estátua, ele arrancou e saiu quebrando tudo a pista da cidade. Quando ele tava saindo já, a estátua prende nos fios, ele tenta acelerar pra ir, mas não consegue. O fio acaba jogando a estátua de volta pro lugar dela. Daí, quando a estátua volta pro lugar dela, o relâmpago acaba pendurado em cima do fio. Daí ele acorda no outro dia, que é assim que ele encontra o melhor amigo dele, que é o Matt. E o Matt, ele começa a falar com ele, e aí, cara? E ele se assusta e ele vê, né? Por que essa tranca? Por que será? Mas porque ele tava quebrando tudo e os caras assumiu ele como um perigo para a sociedade ali. E acabou que ele ficou preso. Aí ele foi passar por um juiz, que é o famoso Duck Roger. Passou pelo juiz. O juiz viu que ele era um carro de corrida, já ia liberar ele. Só que aí chegou a outra lá, que agora esqueci o nome, mas vai estar passando aí pra vocês. Que o Relâmpago McQueen já se apaixonou de cara. Mas aí ela fez com que a ideia de mandar ele embora fosse revogada e ele ficou pra arrumar a pista que tinha quebrado. Daí ele fez isso, com raiva, mas fez. Cara, ele deixa a pista muito boa.
De primeiro ele não deixa a pista muito boa, fica muito ruim. Mas aí ele refaz a pista e a pista fica muito boa. Aí galera, ele finaliza a pista. Depois que ele... Antes de ele finalizar essa pista, ele passa por alguns momentos. Primeiro, ele faz uma pista muito ruim, muito feia. Manda refazer. E ele quer... E o Doc quer apostar uma corrida com ele, porque ele desafiou o Doc. Só que ele ainda não sabe que Doc é o Hunter Holland. Então ele faz aquela corrida ali com o Doc, apostando. Só que Doc não consegue sair do lugar, infelizmente. Doc já tá muito velho, não tava com os pneus de corrida, não tava preparado para aquele exato momento fazer aquilo, porque ele mais nunca tinha feito isso. Aí o Relâmpago ganha essa corrida dele e cai num penhasco porque não consegue fazer uma curva. E depois ele refaz a pista novamente pela parte da noite, deixa a pista bem bonitinha, a metade da pista, e pede pro policial para deixar ele, para permitir que ele vá treinar aquela curva que ele não estava conseguindo. O Doc desconfia, todos acordam, vê isso, não vê que ele tá ali, mas desconfia, e ele vai lá olhar. Ele viu, falou com o policial informa para ele que ele só pediu para dar uma testada, para treinar a curva que não tinha conseguido fazer contra o Doc. Beleza. O Doc dá uma dica pra ele, dizendo que ele tinha que virar pra direita em vez de virar pra esquerda. Algo assim, mais ou menos isso. Mas aí, ele não faz isso ou tenta fazer e não dá certo. Beleza, ele acaba caindo novamente. Nesse momento, o Relâmpago não quer ajuda de ninguém. Ele continua com aquele ato egoísmo dele. Mas com o tempo, ele vai abrindo o coração. Mate vai se tornando um amigo que ele nunca teve. Que realmente, na hora que ele tá no caminhão fazendo aquela viagem, antes de se perder, o cara lá, que é o empresário dele, pergunta se ele tem algum amigo para enviar convites para ingressos da corrida. Mas ele informa que não tem nenhum amigo. Isso é uma parte triste. Mas ele diz que o amigo dele é ele, só que o empresário só quer ganhar dinheiro em cima dele, infelizmente. Mas Mate começa a ser um amigo muito grande, começa a levar ele pra lugares, começa a fazer brincadeiras com aqueles tratores que eles representam como se fossem as vacas, além do mundo dos carros, buzinando. E ali, a partir daí, Mate e o Relâmpago vai começando a criar um vínculo. E aí, no outro dia, o Relâmpago começa a ajudar mais. E aí o Relâmpago começa a ajudar na estrada, para a estrada ficar uma ótima estrada para eles. O Relâmpago começa a entender a importância dos amigos a partir daí, quando ele conhece o Matt. Isso mesmo. Mas aí ele conhece a Sally e aí ele vai passear e por algum motivo ele acaba chutando um negócio e entra dentro do coisa do Doc. E descobre que o Doc é o famoso Hunter Holland, que era o famoso carro de corrida, era um estreante como ele. E ele era muito bom porque ele venceu várias corridas, galera, até quando teve o acidente dele. Quando teve o acidente e quando ele se recuperou, quando ele voltou, disseram que tinha outros estreantes lá e não queriam dar chance mais pra ele. E ele acreditava muito que podia ainda ser um potencial, ser um grande carro de corrida. Mas infelizmente ele não teve essa oportunidade. Mas aí conseguiu recuperar algo mais importante. Ele começou meio que procurar pessoas que se importassem. Foi aí quando ele acabou caindo naquela cidade, Radiacre Springs. E aí galera, quando ele caiu nessa cidade, ele começou a entender isso, melhorou mais, ele virou prefeito. E assim ele explicou pro Relâmpago. E ele tinha 3 copas pistão. 3. Só que ele falou para o Relâmpago que isso era só taças vazias. Que para ele não era importante. Porque o que importava mais, o sentimento maior dentro dele era o que ele fazia e não o que ele recebia. Mas sim o que ele fazia, que importava para ele. Que era correr. Daí ele manda Relâmpago sair dali para ele continuar a finalizar logo a pista para poder ir embora. E aí Relâmpago volta a finalizar, Relâmpago corre lá pros caras dizer pra ele que ele é o famoso Hunter Holland, mas daí quando ele fala, ninguém acredita nele. Ninguém bota fé nenhuma que Doc é um carro de corrida famoso. Doc vê essa cena e diz, fica triste, né? Eu acredito que ele fez uma cara meio assim. Então teve aquele sentimento de, eles nunca me viram. Eles nunca me viram correr.
Mas aí o Relâmpago teve um convite para ele dar um passeio na cidade. Ele fez um passeio, a outra carro lá que Relâmpago gosta, ela explica para ele qual era o sentimento que ela foi parar ali, porque ela era uma advogada e ela quebrou no meio do deserto porque ela já estava cansada da vida. Ela tinha uma vida de fama, tinha dinheiro, tinha tudo, mas ao mesmo tempo para ela não tinha nada. Então isso, galera, esse desenho, galera, representa muito isso, beleza? Que não importa o quanto de dinheiro você tem, mas se você não tem amigos, se você não tem amor, se você não tem proximidade com o próximo, você não tem nada, galera. Que é isso bastante que mostra esse desenho, beleza? E aí ele explica para o Relâmpago que aquela cidade era bastante movimentada porque ela ficava tipo uma BR, que tinha que passar por lá, tinha que passar por ali para poder chegar na interestadual. Mas aí, de acordo com os carros, de acordo com políticas, eles disseram que aquela rodovia estava tirando muito tempo da galera e eles não estavam chegando logo no seu objetivo. Daí resolveram criar uma outra rota, uma outra rodovia, e criaram essa outra rodovia, tirando o Radiator Spirit do mapa, tirando a cidade onde eles estão do mapa, galera. Eu não sei falar muito bem, desculpa, beleza? Mas eu não sei falar muito bem essas palavras. Mas tiraram ela do mapa. Tirando ela do mapa, ficaram sem movimento, quase ninguém passava por lá. E quando passava era 1, 2, 3 e não tinha mais nada. Ninguém olhava, ninguém parava, ninguém via nada ali. Eles só queriam passar, eles não queriam comprar, não queriam fazer nada. Eles acabaram ficando sozinhos, só eles mesmos da cidade. Aí, galera, ele acabou continuando. Ela explicou tudo, ele começou a ter o sentimento. Ele perguntou pra ela se por que ela nunca quis sair de lá. Ela disse que ela tinha encontrado algo mais ali, então ela não quis sair mais dali. E é isso, galera. Então, continuando. Quando chega mais na frente, ele volta a construir. Quando chega no outro dele, já tem terminado de construir. Tava perfeita a rodovia, tava perfeito de verdade, galera. Muito top de verdade. E aí, eles pensaram que ele tinha ido embora. Doc comemora por ele ter completado e acredita que ele tinha ido embora. Só que ele não foi embora, galera. Ele tava lá ainda. E aí, galera, assim que ele finaliza, eles encontram com ele porque ele não tem ido embora ainda. Pensaram que ele tinha ido embora, mas ele não foi porque ele queria se despedir da galera. E antes de ele se despedir, ele começou a entender o sentimento que cada um tinha ali. E eu também comecei a me fluir dentro do filme, dentro do desenho. Considerem como vocês acharem melhor. Pra mim é um desenho, beleza? E aí, eu achei muito bom isso. Ele continuou, ele comprou uns pneus e marcha cor branca, né? Lista branca, na verdade. E ele gostou bastante, fizeram um novo desenho dele, ele tomou gasolina orgânica, várias coisas aconteceram ali ao redor. Ele mudou de cor, ele mudou o design dele, só que aí o Doc começou a ver isso e começou a ficar incomodado, ele não gostou. Daí ele ligou pra galera lá, pra galera vir buscar ele, e descobriram onde o Relâmpago tava, correram lá, chegou tudo chegou lá. Encontraram o Relâmpago McQueen. Enfim, quando encontraram o Relâmpago McQueen, levaram ele, né? O primeiro objetivo foi esse. Ele ficou muito mal porque ele não queria ir embora. Ele gostava da menina lá que tava lá. E ele gostou muito da galera. Ele sentiu-se como tivesse realmente uma vez na vida. Ele tinha amigos para poder compartilhar as coisas e ajudar uns aos outros, porque eles pensavam uns aos outros. Até tem um momento que Doc fala: em algum momento você chegou a pensar em outra pessoa além de você mesmo? E ele não, entendeu? Porque é isso que aconteceu com o Relâmpago McQueen, essa história mostrando que ele pensava muito em si. Mas aí, galera, o Relâmpago McQueen, depois disso, ele volta lá pra Califórnia, vai começar a corrida novamente. Ele começa a pensar, ele tem que pensar, né, novamente nas corridas. Mas infelizmente ele não consegue pensar na corrida. Chega um momento da corrida, quando se inicia, ele quer só voltar pra lá, porque ele só pensa naquela galera de lá, principalmente na menina lá. E ele não quer mais estar ali, porque ele sente como se ele estivesse no lugar errado, onde ele não tivesse, ou se estivesse faltando algo nele. Isso na hora que ele tá parando, o caminhão pergunta: e aí, cara, como é que tá? Você não vai continuar? E aí, você tá perdendo posição? Ele: cara, não dá, não consigo continuar. Aí quando ele fala isso, é quando o Doc fala com ele, e ele começa a se animar. E dá até um ânimo, dá até um pumping no desenho.
mostrando que a galera veio apoiar ele, porque ele até disse: eu sabia que você tava precisando de um capitão de equipe, mas não sabia que tava tão ruim um chefe, né? Aí ele: mas é isso aí, estamos aqui, a gente veio aqui. Aí ele: vocês vieram e tal. Aí ele: eu não tinha escolha, o Matt disse que não conseguiu se despedir. E eles riem, e aí ele fala: e aí, vamos recuperar essa corrida? Aí ele: eu não sei. Aí ele: mas dá ainda, bora recuperar? Ele: bora. Aí ele começa a se animar, ele começa a meter velocidade e meter carreira. E isso aí é velocidade. Velocidade. Aí ele até fala: possante como um jato e veloz como um foguete. Fum! Que é a frase dele pra ele ser tão rápido. E aí ele consegue e tal ganhar a colocação, começar a ganhar posições, porque são 200 voltas. Ele aí tava muito atrás, se não me engano ele tava umas 50 mais ou menos. Eu não lembro exatamente quantas voltas ele tava exatamente, mas é basicamente isso. Então ele consegue chegar com as posições ali. Quando ele vai chegando no Dick, o Dick começa a bagunçar e ele bate nele. Quando ele bate nele, ele volta de ré, porque isso ele aprendeu com o Matt lá atrás. O Matt ensinou isso a ele, andar de ré. Então ele volta de ré e consegue passar dele. Só que aí ele bate de novo e parece que ele ia quase caindo. Quase, quer dizer, não caindo, mas saindo da pista. Quando ele vai saindo, ele entra na areia. E como ele quase chega perto de capotar, acontece ali aquele lembrete que ele lembra quando o Doc ensinou a ele fazer aquela curva, que era virar pra direita e virar pra esquerda. Sendo que, tipo, se você virar pra esquerda, você vira pra direita. Sendo que é pra virar pra esquerda. Então é tipo isso, mais ou menos. Me confundi, mas é isso. E aí ele faz essa manobra que acaba virando e tirando a primeira colocação. E ele fica em primeiro. E quando ele vai chegando pra ser campeão, o Dick fica com tanta raiva que ele não quer chegar em segundo colocado de novo do rei, que ele bate no rei e o rei capota. E acontece o que aconteceu com o Hans, com o rei. O rei capota e aquilo ali, o Relâmpago McQueen não tinha visto, mas o pessoal fica assim, todo mundo da arquibancada. Até o Doc, todos ficam olhando. E aí o Relâmpago para e quando vê a imagem, ele lembra do Doc. Ele se recorda. E é uma cena tocante, galera. Pelo menos pra mim é uma cena tocante. Por quê? Porque ali é uma cena que mostra que você não deve pensar em si mesmo. Por mais que a linha de chegada tá bem ali, e você sabe que uma pessoa tá precisando de ajuda aqui, você desistir simplesmente de ganhar ali pra ajudar essa pessoa aqui, isso é uma coisa que nunca acontece. É muito difícil de uma pessoa fazer isso. Porque você tá ali no seu bem bom, você já tá quase chegando pra melhorar mais ainda. Você vê uma pessoa que capotar assim, com nada cair, você chegar ali, parar ali, desistir ali, outra pessoa tomar a sua frente, você tá, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo, mas é isso. Enfim, quando o Relâmpago vê essa cena, ele para na linha de chegada, o Dick passa ele batem a bandeira, mas aí o Relâmpago ele pensa, depois ele dá ré, vai lá no rei e vai empurrar o rei até aí ele: garoto, o que você está fazendo? Você sabe que acabou de desistir? Você desistiu da Copa Pistão. A ele: um velho carro de corrida me falou que é somente uma taça vazia. Isso que é verdadeiramente campeão. E ele empurra o rei até lá. E ele diz que o rei tem que terminar sua última corrida. E ele finaliza a última corrida do rei junto com o Relâmpago McQueen empurrando. Acaba que o Relâmpago McQueen termina essa corrida em terceiro colocado. Mas para todos ali, o Relâmpago McQueen terminou em primeiro. Porque ele não se importou em si, mas ele se importou com o outro lá. E por isso que ele terminou em primeiro colocado naquela corrida. Tanto que no final eles ainda dizem: parabéns pela derrota, garoto. Porque não foi uma derrota, e sim uma vitória, galera. Uma vitória. E é isso que eu quis trazer pra vocês, esse resumaço do primeiro filme do Relâmpago McQueen. E esperem que vai ter próximos resumos, beleza? E pra finalizar, o Relâmpago McQueen é ofertado pra ele uma proposta pra ele entrar lá no time da Dinoco, mas ele recusa. E ele até fala: mas você tá me passando essa proposta sendo que eu não ganhei. Aí o cara da Dinoco, o líder: cara, há muito mais coisas além da vitória na corrida. E você provou isso hoje. E ele diz: mas realmente eu não vou aceitar, porque eu agradeço muito a proposta, mas eu não vou aceitar porque essa galera me deu uma oportunidade, essa Justice,
me deu essa oportunidade. Então é por causa deles que eu estou aqui. E pela primeira vez estou me importando com eles. Ele não fala exatamente dessa forma, mas eu tô simplificando. Enfim, mas é isso. Ele volta para os amigos deles e fica com a Royce. E é isso, galera. Terminando o resumo de hoje do filme Carros 1. E fiquem no aguardo. Deixem seu like, que ajuda demais. Comenta, compartilha. E é isso. Valeu, falou e fui, galera.